Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Carta em Defesa da Liberdade, do Estado de Direito e da Democracia. Outra cartinha? Será possível? Mas essa cartinha eu gostei. Eu vou explicar para vocês o que é essa carta, o abaixo-assinado que está por trás dela. Um monte de gente da direita assinou e eu vou assinar ela também. Vamos entender essa cartinha aqui da defesa da liberdade, do Estado de Direito e da democracia, o que ela propõe nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Karalisson Magnitsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu quando vi essa notícia, eu falei, ih, caramba, outra cartinha, caraca, o pessoal botou a gente numa roubada com a tal da cartinha da democracia. Vocês lembram da cartinha da democracia aqui, ó? Leia a íntegra da Carta em Defesa da Democracia contra Bolsonaro e a favor de Lula, porque Lula é um democrata. Ele apoia o Putin, ele apoia o Irã, ele apoia a Cuba, apoia a Venezuela, apoia as ditaduras, tudo no mundo, mas ele é um democrata plus. Sabe que é democrata com uma surpresa a mais, que é o fato de que ele é um ditador, na verdade, né? Enfim, essa cartinha da democracia, até hoje eu estou esperando um pedido de desculpa. Eu quero um pedido de desculpa formal de cada idiota que assinou esta porcaria dessa cartinha da democracia. Eu tenho realmente uma ojeriza por esse povo inteiro que assinou essa merda dessa cartinha, sabendo que o Lula é um protótipo de ditador. Ele sim é um ditador. Bolsonaro não tem... O que Bolsonaro fez contra a democracia, meu amigo? Bolsonaro, ao contrário, Bolsonaro poderia ter dado um golpe e não deu golpe nenhum. Pô. Tá mais do que claro que não teve interesse nenhum de dar golpe. Ele poderia ter dado. Se Lula tivesse 10% da chance de emplacar um golpe que Bolsonaro tinha, Lula já tinha dado 3 golpes a essa altura já. Mas enfim, esse pessoal tá viajando, assistindo Rede Globo demais, caindo na ladainha da esquerda aqui no Brasil. Enfim, um absurdo esse troço da cartinha da democracia. Então esse negócio de outra cartinha, eu não sei se eu gostei não. Mas essa cartinha, ela tem uma coisa positiva, né? Então tá aqui o Poder 360 falando que centro e direita fazem carta pró-liberdade de expressão. Então é um conjunto da direita com o centro. Isso é uma coisa positiva, porque se fosse só da direita, você sabe que estava escrito aqui que era extrema direita, né? Extrema direita, nazistas e fascistas e não sei o que lá e coisa e tal. O fato de estar o centro junto aqui bota uma coisa muito bacana, que é o fato de que a coisa virou, né? O que era um consenso contra Bolsonaro em 2022, muita gente no centro queria tirar Bolsonaro porque, sei lá, ele falava coisas duras ou imitava doentes de Covid ou alguma coisa assim. Até hoje eu não entendi o que o pessoal tinha contra Bolsonaro, mas enfim, isso meio que virou. A gente tem uma situação agora em que o centro está mais próximo da direita. E não é só nesse caso aqui não, tá? Você tem esse tipo de coisa também quando você vê a própria votação lá no Congresso, que tirou o IOF do Lula, né? Ou seja, você não foi só a direita que tirou, não foi só a oposição que tirou o IOF do Lula. A votação foi 383 votos contra o Lula. Meu amigo, a imensa maioria do Congresso votou contra o Lula, mostrou que o Lula está realmente isolado nessa história. E se isso se mantiver, ou seja, se você tiver na eleição de 2026, a esquerda isolada em torno do Lula e a direita com o centro democrático junto, meu amigo, não tem para ninguém, cara. A gente vai ganhar isso fácil, né? Então, e essa carta que vocês vão ver que é uma carta bacana. Olha só, tá aqui, ó. Um grupo de advogados, professores universitários, cientistas políticos e jornalistas e ex-autoridades públicas identificadas com ideias de centro e de direita publicou uma carta em defesa da aprovação do que ela chama de PL da Paz, que concede anistia para os condenados do 8 de janeiro, pede o encerramento de inquéritos em tramitação no STF e outras propostas também, né? Vamos ler a íntegra da coisa. Quem está publicando isso aqui é o Sachida, o Adolfo Sachida, gosto muito dele, as ideias dele são excelentes. É lógico, ele não é ANCAP ainda, mas ele está bem perto disso, e ele é um cara que eu admiro, né? E esse aqui é o abaixo-assinado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira assinar isso daqui. Eu vou assinar neste momento. Peter Turguniev. Vou botar meu e-mail aqui, ancapsu@gmail.com. Não, eu não. Isso, eu não.
Tinha lugar para comentário? Eu nem vi onde tinha comentário nisso aqui. Ah, aqui tem a contribuição, né? R$ 50. Não vou fazer essa contribuição, não. Mas vou copiar o link aqui e colocar nas minhas redes. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco isso. Beleza, então está aqui compartilhada a cartinha da democracia nova lá na minha rede, né? Mas vamos ler o que está escrito aqui. Eu já tinha lido, tá? Mas só para falar para vocês aqui, ó. O Brasil enfrenta um momento crítico. A erosão das liberdades civis, o uso desproporcional de medidas judiciais contra adversários políticos e a intensificação da polarização têm enfraquecido os alicerces do Estado Democrático de Direito. Para evitarmos um retrocesso autoritário, é urgente restaurarmos a normalidade institucional e promovermos a pacificação nacional. Essa pacificação exige duas medidas concretas. Em primeiro lugar, é preciso aprovar o PL da Paz, que propõe a anistia aos envolvidos no evento do 8 de janeiro. É importante lembrar que o Brasil tem uma longa tradição de buscar a reconciliação nacional por meio da anistia. Em 2016, durante o processo de impeachment da Dilma, as manifestações nas ruas foram respeitadas como expressão democrática, sem perseguições jurídicas aos manifestantes. O mesmo princípio de tolerância e respeito à livre expressão precisa ser resgatado agora. Não se trata de relativizar os acontecimentos ou se eximir de responsabilidades. Trata-se de evitar a criminalização da divergência política e interromper a escalada punitiva que só alimenta o conflito e mina a coesão social. A pacificação nacional depende do fim da perseguição e da restauração do direito fundamental à livre manifestação, protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Não está dito aqui, mas é verdade que os danos materiais e agressões ao patrimônio, eu acho que isso tem que ser punido. Tá? Foi um absurdo que o pessoal fez no dia 8 de janeiro. Agora, prisão por tentativa de golpe de Estado, caramba, o pessoal não estava armado, nem tinha como, nem que eles quisessem dar golpe de Estado, eles não conseguiriam, né? O segundo passo é o encerramento dos inquéritos ilegais inconstitucionais em curso no Supremo Tribunal Federal, especialmente o inquérito 4781, o chamado inquérito das fake news, aberto de ofício pelo próprio STF em 2019, sem provocação, sem distribuição por sorteio, sem delimitação clara do objeto e do prazo, né? Trata-se de um procedimento de exceção, é óbvio, né? Que confere à corte o poder de investigar, acusar e julgar, violando o princípio do juiz natural e o sistema acusatório. Já são mais de 6 anos de investigações abertas, com prisões preventivas prolongadas, bloqueios de contas bancárias e censuras, muitas vezes sem devida fundamentação jurídica. Esse tipo de conduta representa um grave risco para o devido processo legal. É o que eu sempre falo. Esse tipo de coisa que o STF faz no inquérito das fake news é típico de ditaduras. Ditaduras fazem exatamente isso. Abrem um processo, não encerram nunca e ficam usando medidas cautelares para punir as pessoas aleatoriamente, conforme a vontade do ditador. Era exatamente o que os militares faziam lá em 64. O caso do assessor Felipe Martins e da cabeleireira Débora Rodrigues são emblemáticos para corroborar a erosão do Estado de Direito no país. Aí explica os casos aqui, eu não vou detalhar aqui. As restrições à comunicação geraram críticas de entidades como a OAB e o Movimento de Defesa da Advocacia, associações de advogados de São Paulo, que apontaram violações à liberdade de imprensa e às prerrogativas de defesa. Enfim, falo do caso da Débora também, e as evidências são robustas de que o Brasil hoje convive com casos de censura judicial a parlamentares, influenciadores e cidadãos comuns. E, infelizmente, não fala aqui a questão da decisão recente do STF sobre a censura das Big Techs, né? Mas eu entendo que está meio que incluso nessa história aqui, né? A democracia brasileira não sobreviverá sem liberdade de expressão. Acho que isso aqui é mais claro, né? Sem o devido processo legal, sem tolerância com o pensamento divergente e sem instituições que respeitem seus próprios limites. As pessoas abaixo assinadas concordam e subscrevem o teor dessa carta. Para incluir seu nome nessa lista, acesse aquele link que eu já falei para vocês, a Carta em Defesa da Liberdade, Democracia e coisa e tal. E aí tem o nome de algumas pessoas aqui, começa com Adolfo Sachida e outras pessoas, o Hélio Beltrão assinou também. Enfim, um monte de gente aqui bacana. Essa cartinha eu achei muito bacana. Então, eu acho que levo à consideração de vocês assinarem também, o link está na descrição desse vídeo aqui. E eu acho que tem razão esse tipo de coisa, né? Confronto não ajuda ninguém.
Eu acho o conteúdo muito bom, acho que tinha mesmo que fazer esse tipo de coisa, essas duas medidas são muito importantes, inclusive a anulação da decisão do STF sobre as plataformas digitais. Agora, eu não creio que isso aqui vai mudar alguma coisa de forma substancial, tá? Eu acredito que o Alexandre de Moraes, particularmente, está investido em ele ser o novo Stalin aqui no Brasil, ele mandar em tudo. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, concordar, eu concordo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.